Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção deste short no tamanho M. Para confeccionar esta peça, vamos estar utilizando tesoura, agulha para crochê, marcador, fita métrica, elástico e fio para crochê. Vou estar usando aqui o fio Anne. Este fio tem textura 295 e a numeração de agulhas sugerida pelo novelo é a 1,75 mm. Esta daqui é a cor amarelo canário 1289, é a numeração da cor. O elástico, eu vou estar usando este elástico modelo chato. Eu optei por este elástico aqui por causa da cor, que eu encontrei apenas deste modelo na cor do novelo. Daí, esse daqui, eu corto ele entre um elastiquinho e o outro, olha, da largura em que eu desejar, tá? Mas, se você não quiser usar deste daqui, você pode estar usando o elástico roliço, que é este mais redondinho, ou este elástico chato também, que ele já vem estreitinho assim, olha. Este daqui, ele tem meio centímetro de largura. As agulhas, você pode estar usando a 1,75 ou a 1,5, depende do tamanho que vai fazer, tá? E do novelo também, porque este modelo de shorts, ele tem um diferencial. Eu vou estar utilizando a medida da cintura e do quadril para confeccionar esta peça. Além dessas medidas, você vai precisar do comprimento. Você vai pegar ali da linha da cintura até onde você quer que essa peça alcance, tá? Que ela bata. Aqui eu vou estar fazendo a minha peça no tamanho médio. Eu fiz aqui um rascunho para vocês terem uma ideia de como que vamos trabalhar aqui os nossos leques. Para os shorts, você precisa que você tenha uma quantidade de números pares de leque. Então, você vai pegar a medida do quadril, vai tirar 10% do valor dessa medida e o que sobrar, você vai fazer uma tira de correntes múltiplos de 42. Porém, esses múltiplos de 42, que é 42 é cada leque, você vai fazer números pares, tá? Você não pode ter no final, por exemplo, 5 leques. Não, você tem que ter 4 ou 6, tá? Para ficar mais fácil na hora de fazer as divisões dos pontos, ali para fazer o fundo da peça. Eu fiz aqui um rascunho porque eu fiz umas continhas com base na medida dos meus pontos, tá? Eu fiz uma tira de correntes, seguindo essa dinâmica de pegar a medida do quadril, tirar 10% e fiz uma tira de correntes múltiplos de 42, para mim ter uma ideia dos tamanhos para mim passar para vocês. Aqui, o tamanho P, usando aqui a medida do quadril 96, tirando 10% do valor dessa medida, eu fiquei com 84 aproximadamente, 84 centímetros. Eu fiz uma tira de correntes múltiplo de 42, fiquei com um total de 6 leques que alcançou essa medida, e foram um total de 252 correntes. Eu coloquei aqui que ficou bom porque ficou exato, tá? Deu certinho essa quantidade de leque. Agora, o tamanho M já não dá que nem o P, que deu um tamanho bom. Aqui no tamanho M, ou eu faço com 6 leques e vai ficar justo, ou eu faço com 8 leques, porém vai ficar folgado. Porque no final, se eu fazer com 8 leques, eu vou ter 112 centímetros. E aqui para o tamanho M, observe que a numeração maior aqui da medida do quadril é 104. Então, por isso, também que entra a dinâmica das agulhas. Olha, lembra que eu mostrei para vocês duas agulhas, duas numerações diferentes? Então, se eu fizer com uma agulha de numeração menor, a minha peça ela vai ficar mais justa, porque o meu ponto vai ficar mais apertado, tá? Mas mesmo assim, ela vai ficar folgada, tá bom? Então, se você for fazer o tamanho M, saiba que se fazer com 6 leques, ele vai ficar justo, e se fizer com 8, vai ficar um pouco folgado,
por causa da medida. Já o tamanho G, fazer com 8 leques também fica folgado. Então, o tamanho M e G, se eu fizer com 8 leques, vai ficar folgado. Porém, o tamanho médio fica mais folgado que o tamanho G. Porque aqui, ó, olhando aqui a medida do quadril para o tamanho G, é 112. Se você tira 10%, vai ficar lá uns 100 centímetros mais ou menos, certo? Então, fica 12 centímetros passando. Aí aqui, para o tamanho GG, 8 leque fica ótimo, fica certinho, igual o tamanho P, tá? Então, quando vocês fizerem, já tenham ciência disso. O tamanho M e o tamanho G. Ou você usa uma agulha de numeração menor, ou faça com um fio mais fino. Eu vou fazer aqui com fio Anne. Então, se você fazer o P e o GG com fio Anne, vai ficar ótimo. Agora, o tamanho MG vai ficar folgado. Confesso que isso é muito elaborado, é um pouquinho complicado, porém eu tenho que esclarecer isso para vocês antes de fazer, para depois não ficar uma peça folgada ou apertada, tá bom? Então já estou esclarecendo para vocês decidir o que fazer. Outra ideia que eu dou é vocês pegar e fazer a própria medida de vocês. Faça uma tira de correntes, por exemplo, aqui para o tamanho M, de 252 correntinhas e vê com quantos centímetros vai ficar. Aí depois faça outra com 336 correntes e veja com quanto que vai ficar. Qual que é a diferença entre um e o outro e se vai ficar bom para você, tá? Outra coisa, esses números aqui, ó, 252, 336, é a quantidade de leques vezes 42, tá? Porque são 42 correntinhas para cada leque. Então, 42 vezes 6 leques dá 252 correntes. 42 vezes 8 leques dá 336 correntinhas. Tem como fazer com números ímpar de leques, tá? Só que é mais complicado, tá bom? Eu prefiro fazer com números pares porque fica mais fácil. Aqui está as medidas da minha peça depois de pronta. Fiz ela com 8 leques e utilizando a agulha 1,5 milímetro e o fio Anne. Estou aqui com agulha e fios posicionado em mãos. Observe que vou usar a agulha 1,5 milímetro e estou fazendo com fio Anne. Vou iniciar aqui a minha peça fazendo um total de 336 correntes. Eu vou estar fazendo com 336 correntes, porque eu vou fazer o meu short com 8 leques. Prontinho, fiz aqui as minhas 336 correntes. Agora eu vou tirar aqui a medida para vocês verem com quantos centímetros ficou essa tira aqui. Olha, 112 centímetros exato. Agora, eu venho aqui nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo nela, para unir as duas pontas, porque vamos trabalhar em carreiras circulares. Pronto. Agora vamos começar a fazer os leques. Para fazer os leques, a gente precisa fazer uma base, que é os quadradinhos, uma base para eles, que é uma carreira de quadradinhos. Você vai fazer da seguinte forma. Vai fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laça o fio na agulha e mais uma corrente de espaço. Feito isso, agora a gente laça o fio na agulha, pula uma corrente e na próxima faço um ponto alto. Fiz o meu primeiro quadradinho. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, na próxima outro ponto alto. Fiz aqui o meu segundo quadradinho. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Fiz aqui o terceiro. E vamos seguindo assim, até ter um total de 10 quadradinhos. Já fiz aqui 3, estou fazendo aqui o quarto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Estou agora no quinto, olha, 2, 4, 5. E vou seguir até ter 10.
Estou fazendo aqui o meu 10º quadradinho. Feito aqui essa sequência de 10 quadrados, agora vamos fazer uma mudança. Agora, sem fazer correntinha, você vai laçar o fio na agulha, vai pular um ponto de base e no próximo vai fazer um ponto alto. Observe que fica um ponto alto do ladinho do outro, sem correntinha de espaço, apenas aqui na base, que você pula um ponto. Aqui eu vou colocar um marcador para mim não me perder, porque como os pontos ficam muito próximos, pode haver uma confusão, né? E eu acabar contando ele como um quadradinho normal. Mas ele não é normal, porque vocês viram que eu não pulei aqui, que eu não fiz aqui em cima uma correntinha de espaço. Vou colocar aqui a marcação só para mim saber que aqui é um ponto alto do ladinho do outro. Agora, vou fazer novamente uma sequência de 10 quadradinhos, normais, igual eu fiz aqui, ó. Uma corrente. Pulo um ponto, no próximo, ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto, no próximo, ponto alto. Prontinho, fiz aqui 10 quadradinhos. Agora, vamos mudar o nosso ponto. Agora, eu vou fazer o inverso dessa parte, do que eu fiz aqui. Ao invés de fazer um ponto alto do lado do outro, sem fazer corrente e pular um ponto de base, eu vou fazer ao contrário. Eu vou fazer uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base onde eu fiz o ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. Olha. Então, aqui é a parte de baixo onde a gente vai iniciar o leque. E aqui em cima é onde a gente finaliza, tá? E aqui em cima vai ficar a parte final dele, que é onde fica a finalização do leque, tá? Então, sempre as bases vai ser dessa forma e a parte de cima assim. Vamos agora novamente fazer essa sequência aqui, ó. Repetir aqui. Faço 10 quadradinhos, ó, uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Já fiz aqui 2 quadrados e vou seguindo até ter 10. Estou aqui fazendo o 6º. Agora eu vou fazer o 7º. E vou seguindo até ter 10 quadradinhos. 8º. 9. Agora eu faço aqui o meu último, que é o 10º. Pronto, fiz aqui 10 quadradinhos, tá? Depois daqui dessa partezinha que a gente fez 2 pontos altos juntos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isso, agora laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Observe que aqui eu não faço correntinha, tá? Feito isso, agora eu vou colocar um marcador, porque eu preciso de 8 bases dessa daqui, olha. Eu já fiz uma, agora estou fazendo a segunda. Coloca aqui a marcação, para mim saber que aqui é a parte de baixo, para ficar mais fácil de eu conferir depois, né? Daí aqui, eu vou fazer agora 10 quadradinhos e depois eu trabalho essa parte de cima aqui, olha. Vou fazer agora os 10 quadrados.
Fiz aqui os 10 quadrados. Agora eu vou fazer uma corrente, laço o fio na agulha e aqui no mesmo ponto de base que eu fiz esse último ponto alto, eu faço mais um ponto alto. E novamente, 10 quadradinhos e vou seguindo assim, repetindo a minha sequência. O crochê, por si só, ele já vai ficando ondulado, olha, observe que ele vai ficando assim. É normal, tá? Depois a gente endireita isso na hora de fazer o cos. Aí você vai seguir aqui por toda a volta fazendo essa sequência, nesta ordem, tá? Primeiro 10 quadradinhos, aí em seguida o de baixo, depois 10 quadradinhos, essa parte de cima, e assim vai indo até concluir a volta. Feito aqui toda a minha volta, observe que fiquei com 8 bases para fazer os leques, tá? E aqui, eu fiz aqui uma sequência de 9 quadradinhos e vou finalizar aqui em cima, fazendo a parte de cima. Aqui, trabalhando essa parte aqui, ó, de 2 pontos altos no mesmo lugar e uma corrente. E uma corrente de separação. Observe comigo que aqui é a parte de baixo e aqui também é a parte de baixo. Então, entre essas duas partes de baixo tem que ter uma de cima, que é essa daqui, ó. Observe que aqui é de baixo embaixo e tem a de cima, certo? Então, vamos finalizar a carreira aqui fazendo esse detalhe aqui da parte de cima. Eu vou fazer aqui 2 correntes, porque eu vou trabalhar agora o meu 10º quadradinho, porque eu fiz só 9 até agora. Venho aqui no pezinho do ponto alto, no pezinho da correntinha, e vou fazer um ponto alto. 2 correntes. E vou unir aqui, ó, na terceira correntinha, vou pregar aqui com um ponto baixíssimo. E já observe que eu já cortei aqui o meu fio, tá? Tem que cortar o fio aqui, que a gente finaliza uma etapa. Pronto, fizemos aqui por toda a volta a base para os nossos leques. Agora vamos iniciar os leques. O leque, você vai iniciar ele nessas bases em que estão os marcadores, tá? Então, eu vou escolher uma aqui. Estou aqui com o fio posicionado em mãos, já feito a laçadinha de início. Vou pegar aqui a minha pecinha. Observe que vou vir aqui aonde está a marcação. Porque aonde está a marcação é as bases, né? As partes de baixo. Aí aqui no marcador, ó, é onde está um ponto alto do lado do outro sem a correntinha. Então, eu vou caminhar 2 quadradinhos à frente dele. Olha, o primeiro, o segundo. Aqui no último ponto alto do segundo quadradinho, olha, bem aqui no final, eu vou prender o meu fio do novelo. Eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Pronto, prendi aqui o meu fio do novelo. Observe que aqui está a união dos 2 pontos, 1, 2 quadrados, bem aqui no ponto alto. Faço agora 7 correntes. Viro o meu trabalho. E vamos prender o fio aqui do outro lado, também no segundo quadrado. Olha, aqui tá a marcação, primeiro, segundo quadradinho. Ó, primeiro, segundo quadrado, só que eu não vou prender no espaço, eu prendo no último ponto alto, olha. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo, para prender essa alcinha de correntes. Pronto. Feito isso, agora vamos fazer aqui. Agora, vamos caminhar em pontos baixíssimos até esse próximo ponto alto depois do espaço. Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Pronto. Faço uma correntinha, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Agora, eu vou fazer aqui 13 pontos altos nessa alça. Estou aqui no meu 5º ponto alto e vou seguindo até ter 13.
Pronto, fiz os 13. Agora eu vou fazer uma corrente, pulo o espaço no ponto alto, olha, aqui tem, bem aqui, e faço um ponto baixíssimo, unindo, pregando aqui a minha carreirinha. Vamos para a próxima carreira. Agora eu vou caminhar em pontos baixíssimos até o próximo ponto alto. Faço um ponto baixíssimo aqui no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, bem aqui. Pronto. Faço uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Eu venho aqui, agora eu vou pular esse espaço. O primeiro ponto alto também eu vou pular. E no segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Olha, duas correntes. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E vou seguindo assim, ó, duas correntes, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Estou fazendo aqui os quadradinhos, olha. Duas correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Agora, feito aqui esses quadradinhos, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E aqui, no finalzinho da carreira, observa que sobrou um ponto alto e o espaço de uma corrente, tá? Aí aqui a gente não vai fazer nada. Eu só vou fazer aqui uma correntinha e prender com ponto baixíssimo aqui no ponto alto, olha. Desta forma, a gente ficou aqui com 7 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer a próxima carreira. Para fazer a próxima carreira, eu tenho que caminhar em pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui. Então, eu faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto aqui. Faço agora uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Vou pular esse espaço e em cima do ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos. Duas correntes. E pulo o espaço no ponto alto novamente, faço 2 pontos altos. Duas correntes, pulo o espaço no ponto alto, faço outro 2 pontos altos. E vamos seguindo assim, trabalhando nos 6 pontos altos, esses 2 pontos altos em cima deles. Pronto. Agora, para finalizar a carreira, eu faço apenas uma corrente e prendo com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Observe que no início e no final da carreira, eu faço apenas uma correntinha. Eu só faço 2 correntes aqui nos meios, olha, entre um grupinho de pontos e o outro, tá? No início e no final da carreira, eu faço apenas uma correntinha. Agora, vamos para a próxima. Caminho com ponto baixíssimo até aqui no ponto alto, faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Vou pular o espaço e aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Agora no próximo eu faço 2.
duas correntes, pulo o espaço, venho aqui no grupinho de 2 pontos. No primeiro ponto, faço apenas um. No próximo, faço 2. Duas correntes. Novamente, pulo o espaço e vou fazer aqui a mesma coisa. Eu vou trabalhar dessa maneira aqui até aqui, ó, nesse último grupinho de pontos altos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha, trabalhando daquela forma. Agora, vou finalizar aqui fazendo uma corrente. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Pronto, finalizo aqui a minha carreirinha. Estou na 4ª carreira, certo? Agora vamos para a 5ª. Vou caminhar aqui, ó, em pontos baixíssimos até no ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Aí aqui eu vou fazer um ponto alto, eu vou pular o espaço e aqui no grupinho de pontos altos eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto, 2 pontos altos no segundo. Observe que a cada carreira tá aumentando um ponto alto. E aqui na terceira, olha, eu vou fazer apenas um. Olha, observe que nessa carreira já temos 4 pontos. Na anterior era 3. Na outra, 2 e 1, certo? Tá aumentando um ponto alto a cada carreira. Feito isso, agora faço 2 correntinhas, laço o fio na agulha e vou fazer aqui da mesma maneira em que fiz aqui. Um ponto alto no primeiro ponto de base, 2 pontos altos no próximo e um ponto alto aqui no próximo. 2 correntes. Sempre vai ser 2 correntes aqui nessa parte aqui. Só é uma corrente quando inicia e quando finaliza a carreira. Aí você vai seguir repetindo, vai seguir trabalhando dessa maneira até aqui nesse último grupinho de pontos altos. Prontinho, fiz aqui minha carreirinha, cheguei aqui no final da carreira. Faço uma corrente, venho aqui no ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha 5ª carreira. Agora vamos para a 6ª. Caminho com ponto baixíssimo até no ponto alto. Faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Aqui, novamente, vamos aumentar um ponto nesse grupinho de pontos altos. Aqui vamos ter 5 pontos altos em cada fileirinha dessa daqui. Então, venho aqui no primeiro ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço um. No próximo, faço 2. E aqui no último, faço apenas um ponto alto. Olha, ficamos aqui com 5 pontos. Agora faço 2 correntes. E aqui vou repetir novamente, ó. Um ponto alto no primeiro ponto de base. Um ponto alto no próximo. 2 pontos altos no próximo. E um ponto alto no próximo. E vai seguindo assim por toda a carreirinha. Olha, 2 correntes e vou seguir trabalhando até aqui nesse último grupinho de pontos. Prontinho, finalizei a carreira e vou fazer aqui, olha, uma corrente, venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora vamos para a nossa 7ª carreira. Caminho com ponto baixíssimo até aqui no ponto alto, faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo aqui, ó, em cima do ponto alto.
Faço aqui uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. Venho aqui nos pontos altos e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Nesta carreira, eu não vou fazer aumento, tá? Então, aqui, ó, na carreira anterior tinha 5 pontos, nesta carreira também vai ter 5, porque eu não vou fazer aumento. Vamos lá, então. Vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto de base, um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro ponto de base, um ponto alto aqui no quarto ponto de base e um ponto alto no quinto ponto de base. Observe que eu não fiz aumento, apenas um ponto alto para cada ponto. Faço agora 2 correntes e, novamente, um ponto alto para cada ponto de base. Nesta carreira, cada fileirinha dessa vai ter 5 pontos altos, tá? Aqui na 7ª carreira. Eu vou seguir aqui fazendo essa sequência até o final da carreirinha, aí eu volto com vocês. Pronto, olha. 2 correntes, novamente, um ponto alto para cada ponto. Olha. Cheguei aqui no final da carreira, vou finalizar ela fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo aqui no ponto alto. E vou parar por aqui, nessa parte do leque, tá? E vou aqui, ó, cortar o meu fio agora. O acabamento daqui da parte de cima, eu não vou fazer cada leque separado, igual agora, porque agora eu fiz aqui o primeiro, aí agora eu vou fazer o segundo aqui, o terceiro e vai indo, até dar os 8 por toda a volta. Aí depois eu finalizo tudo junto, os 8 leques ao mesmo tempo, e não separadamente, igual estamos trabalhando, tá? Aí, observe outra coisa, que eu finalizo aqui essas 7 carreiras, faltando um quadradinho para chegar aqui no Vzinho, tá? Tanto deste lado, quanto neste lado, os dois lados, olha, falta um quadradinho antes de chegar no Vzinho. Agora, a gente vai fazer o segundo leque aqui, ó, onde tá o meu marcador. Então, eu vou pegar o meu fio e vou prender aqui no segundo quadrado e vou trabalhar da mesma maneira em que fiz esse. E vou fazendo isso por toda a volta, trabalhando eles da mesma forma. Estou aqui com o meu fio e a laçadinha de início pronta. Vou vir aqui, olha, na minha outra peça, ó, no segundo quadrado, aqui no ponto alto, olha, no último ponto alto do segundo quadrado. Depois desses 2 pontos altos aqui, olha, deixa eu tirar aqui a marcação. Observe que são 2 pontos altos sem correntinha. Então, ó, primeiro, segundo quadradinho aqui, eu prendo o meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Faço 7 correntes. Viro o meu trabalho. E novamente, olha, aqui está os 2 pontos altos que não tem corrente, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, no primeiro, no segundo quadradinho, aqui no ponto alto. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Certo? É da mesma maneira em que fiz aqui, olha, tá? Agora, caminho em pontos baixíssimos até no ponto alto, faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo no ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. E vou fazer aqui 13 pontos altos, igual eu fiz aqui. Eu vou trabalhar aqui os meus 8 leques por toda a minha volta, aí eu volto com vocês com ele pronto, para a gente fazer a finalização desses leques. Prontinho, trabalhei aqui os 8 leques. Observe que o último que fiz aqui, eu não cortei o fio, porque daqui a gente já vai dar continuidade com a finalização deles, tá? Então, agora eu vou posicionar eles aqui na minha mão, o meu trabalho. Daqui da onde estou, eu vou virar o meu trabalho no avesso, vou vir aqui no espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazer outro ponto baixíssimo em cima desse primeiro ponto alto.
Vou fazer agora 4 correntes para dar altura de um ponto alto duplo. Laço o fio na agulha 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo nesse próximo ponto de base. E vou deixar na minha agulha. Olha, novamente, laço 2 vezes o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto duplo e deixo na agulha. Já tenho aqui 3 pontos. Eu vou seguir fazendo um ponto alto duplo para cada ponto de base por 5 vezes. Eu vou ter 5 pontos alto duplo na minha agulha. Pronto, agora eu vou fechar tudo junto. Olha, feito isso, agora eu vou fazer 9 correntinhas. Laço 2 vezes o fio na agulha, venho aqui para a próxima fileirinha de pontos. E novamente, trabalho aqui 5 pontos alto duplo e deixo na agulha os 5 pontos para fechar tudo junto. Laço 2 vezes o fio na agulha e vou trabalhar dessa forma aqui em todas essas fileirinhas. Aí eu volto com vocês. Prontinho, trabalhei aqui as minhas 6 fileirinhas, ficando com 5 alcinhas. Agora, eu finalizei aqui um leque e vou agora trabalhar o próximo aqui do lado, olha. Aí, para trabalhar do próximo, daqui da onde estou, eu vou apenas laçar 2 vezes o fio na agulha e já vou partir para o próximo leque, sem fazer correntinhas, tá? E vou pular esse grupinho de quadradinhos aqui. Então, eu venho aqui, ó, nos 5 pontos, olha, e vou fazer os meus 5 pontos altos duplos e deixar na agulha. Feito aqui, fecho tudo junto. Olha como que fica essa passagem de um leque para o outro. Aí aqui você vai trabalhar da mesma maneira em que fizemos aqui. E sempre que for fazer de um leque para o outro, vai ficar dessa forma aqui. Vai pular esses pontos e sem fazer correntinha já vai iniciar a próxima fileirinha de pontos altos duplo. Feito aqui o grupinho, a fileira de pontos altos duplo, agora eu vou fazer as 9 correntinhas. E novamente, vou fazer aqui os meus pontos altos duplos e fechar tudo junto. Eu vou seguir aqui trabalhando toda a minha volta desta maneira e volto com vocês com ela prontinha. Estou finalizando agora a carreira e vou unir aqui a volta com ponto baixíssimo. Bem aqui, olha, onde eu iniciei a primeira correntinha aqui em cima dessa fileirinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, finalizamos a carreira de alcinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Eu venho aqui nessa primeira alça e vou fazer um ponto baixíssimo nela. Uma corrente. E agora eu vou fazer 12 pontos baixos nesta alcinha. Pronto, fiz aqui os 12 pontos baixos. Agora, eu venho aqui na próxima e vou fazer 15. Vamos trabalhar da seguinte maneira. Neste primeiro e nessa última alça, a gente vai fazer 12 pontos. E nesses 3 do meio, vamos fazer 15, tá? Então, em todos os leques, o primeiro e o último leque, a primeira e a última alça, a gente faz 12 pontos baixos nela. E nessas 3 do meio, faremos 15 pontos baixos nela, tá? Então, aqui, olha, eu vou começar o primeiro aqui do grupinho do meio.
Aqui eu vou começar a primeira alcinha do grupinho dos 3 aqui, ó. E vou fazer 15 pontos baixos nesta alça. Pronto, fiz aqui os 15 pontos baixos. Agora eu vou para a próxima alça e vou fazer 15 novamente. Vou fazer 15 pontos baixos nessa próxima e na outra, e daí eu volto com vocês. Prontinho, fiz as 3 alcinhas com 15 pontos e a primeira com 12. Agora eu vou fazer essa última também com 12, porque a primeira e a última é com 12 e as 3 da parte de cima é com 15 pontos baixos. Então, eu venho aqui diretamente e começo a fazer os meus 12 pontos baixos. Pronto, fiz aqui meus 12 pontos baixos. Agora, vamos para o próximo leque e vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui. Todos os leques vamos trabalhar da mesma maneira. Aí, eu vou vir aqui, olha, diretamente na alça, eu pulo aqui essa união, venho diretamente na alça e começo a fazer os 12 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui toda a minha volta nesta sequência e volto com vocês com ela prontinha. Prontinho, finalizei toda a volta, trabalhando aqui os pontos baixos, daquele mesmo jeitinho, fazendo 12 pontos baixos aqui no primeiro e na última alça, e nas 3 do meio, 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui a união da carreira. Daqui da onde eu finalizei os 12 pontos, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Pronto. E agora, para iniciar a base, para iniciar a carreira de quadradinho, que é a base do leque dessa próxima carreira, eu vou precisar caminhar até o 7º ponto de base. Já fiz aqui no primeiro o meu ponto baixíssimo, né? Eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar no 7º. Então, eu fiz aqui já um, que é a união da carreira. Agora, eu vou fazer o segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Feito aqui no 7º, agora eu vou fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Depois de ter feito as 3 correntes, eu vou fazer mais uma de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Observe que vai sobrar um ponto de base aqui. Eu vou pular ele. Agora eu vou começar a trabalhar na próxima alcinha. Faço uma corrente, vou aqui para a próxima alcinha e vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Olha. Novamente, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Observe que vai sobrar 2 pontos de base, tá? Quando é nessa alcinha aqui que tem 15 pontos baixos, você vai pular 2 pontos de base no início e 2 pontos de base no final.
tá? Quando é a alcinha de 15 pontos de base. Agora, quando é aqui no início, que é 12, e aqui no final, aí é diferente, tá bom? Então, sempre que for a alcinha de 15 pontos, você vai pular 2 pontos no início e vai sobrar 2 no final. E aqui, você vai ter feito 5 quadrados, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, finalizamos essa alça e vamos para a próxima. Faço uma corrente, vou pular 2 pontos de base, porque eu estou iniciando aqui na próxima alça, certo? Como eu disse, no final sobra 2 e no início você pula 2. Então, pulo 2 no terceiro, faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, faço um ponto alto no próximo ponto. E vou trabalhando assim até ter 5 quadradinhos. Fazendo aqui, finalizei de fazer os 5 quadrados, observe que sobra 2 pontos de base aqui, tá? Vamos agora para a próxima alcinha, nossa última alcinha, que é 15 pontos de base. Faço uma corrente, pulo 2 pontos no início e vou fazer os meus 5 quadradinhos. Pronto, fiz 5 quadrados. Observe que nas 3 alças, que é 15 pontos de base, eu fiz 5 quadradinhos em cada uma, tá? E chegamos aqui na última alcinha desse leque, que é com 12 pontos de base. Nela, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer uma corrente, vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto de base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. No início, aqui, e no final, eu faço apenas 2 quadradinhos na alça, certo? E aqui, vocês vão observar que vai ter sobrado 6 pontos de base. Ó, 2, 4, 6. Igual aqui no início, que a gente pulou 6 pontos e iniciamos no 7º, tá? Aí aqui no início e no final sobra 6 pontos de base, você vai fazer 2 quadradinhos e vai sobrar um ponto de base aqui no finalzinho da alça, olha, no final e no início, tá? Aí agora finalizamos um leque, vamos para o próximo. E aqui no próximo você vai fazer da mesma forma, da mesma maneira em que fizemos aqui. Só que observe que aqui, para fazer de uma alcinha para outra, a gente fazia uma correntinha, olha. Aqui para cá uma corrente, daqui para cá uma corrente. E agora, para passar de um leque para o outro, você não vai fazer uma corrente. Você vai fazer diretamente. Só quando você faz um leque para o outro que você não faz correntinha. Quando é de uma alcinha para outra, você faz normal, igual fizemos aqui, tá? Então, vou posicionar aqui o meu trabalho em minha mão. Venho aqui, olha, laço aqui o fio na agulha, pulo aqui 6 pontos de base, ó, da primeira alcinha aqui do próximo leque, olha. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui no 7º faço um ponto alto. Vou fazer os 2 quadradinhos, olha, vou fazer aqui o meu primeiro, e agora eu vou fazer o segundo. Observe que vai sobrar um ponto de base, tá? Faço uma corrente, laço o fio na agulha e vamos para a próxima alça. Essa alça é de 15 pontos de base. Então, a gente inicia ela pulando 2 pontos e no terceiro, um ponto alto. Aí, vamos seguir fazendo 5 quadradinhos, tá? Fiz aqui o meu primeiro, olha. Esse daqui não conta, que fica entre uma alça e a outra. Conta o que fica na alça, tá?
Então, fiz aqui o primeiro, vou fazer agora o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Pronto, fiz 5 quadrados, sobrou 2 pontos de base, tá? No início e no final da alcinha, você vai pular 2 pontos e sobra 2 pontos. E sobra 2 pontos. Pula 2 pontos e sobra 2 pontos. Faço uma corrente, vou para a próxima alça. Pulo 2 pontos no início para daí começar a fazer os quadradinhos. E você vai seguir essa sequência desta maneira por toda a volta. Observe como que fica de um leque para o outro, olha. Fica 2 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço. Prontinho, trabalhei aqui os quadradinhos por toda a volta da peça, daquela mesma sequência. E vou fazer aqui a união da carreira, olha, com ponto baixíssimo. Feito aqui o último ponto alto, sem fazer correntinha, eu venho aqui na terceira correntinha de início e faço um ponto baixíssimo nela. Pronto. Feito isso, agora vamos trabalhar os nossos leques. Da mesma maneira em que fizemos aqui. Primeiro fazemos separadamente e depois finalizamos eles de uma vez só. Aqui, a gente vai fazer os leques não em cima do outro, mas intercalado. Observe que esses estão aqui, né? O próximo vai ficar entre eles, entre esses dois, olha. Vai ficar aqui e aqui. Todo lugar que tiver um ponto alto do ladinho do outro, sem a corrente de espaço, que for desse jeito aqui, é a base do ponto alto. É a base do leque, é onde a gente vai fazer o leque. Então, vamos trabalhar o leque aqui, aqui, aqui e assim por diante em toda a volta. Vamos iniciar e vamos trabalhar ele da mesma forma que fizemos aqui embaixo. Vamos lá. Vou caminhar aqui até esse terceiro quadradinho aqui, ó, até esse ponto alto do terceiro quadradinho em pontos baixíssimos. Então, eu faço um ponto baixíssimo no espaço, um ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Ponto baixíssimo no espaço, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Novamente, ponto baixíssimo no espaço, ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Cheguei aqui cheguei aqui no último ponto alto do terceiro quadradinho, olha. Certo? Faço 7 correntes. Viro o meu trabalho. Aí aqui, olha, observe que eu estou nesse leque. Eu venho no leque anterior, no terceiro quadradinho, no último ponto alto do terceiro quadrado. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Olha. Venho aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo. E no ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Para me iniciar a carreira. Uma corrente, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. E vou fazer aqui, nessa alcinha, 13 pontos altos. Estou fazendo aqui um ponto número 13, faço uma corrente, venho aqui no ponto alto, olha, e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar até o próximo ponto alto para iniciar a próxima carreira. Faço um ponto baixíssimo no espaço e um ponto baixíssimo no ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, viro o meu trabalho. Aqui, eu vou pular o espaço, pulo o primeiro ponto, no próximo, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E vou trabalhando assim.
Observe que faço da mesma maneira que fiz na carreira anterior. E você vai seguir trabalhando assim em todas as carreiras, da mesma forma, tá? Olha, faço aqui o meu último ponto, olha. Observe que sobra um ponto alto e o espaço. Feito isso, ó, que nem aqui no início. Aí faço uma corrente e venho aqui no ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. A mesma maneira em que fiz aqui, olha. Uma correntinha no início, uma correntinha no final. E aqui no meio, duas correntes de separação entre um ponto alto e o outro. E vou seguindo trabalhando aqui, fazendo os meus leques, e depois finalizo ele juntamente. Olha. Vou terminar esse leque aqui e volto com vocês, porque ele é da mesma maneira que fizemos aqui. Fazendo ele da mesma maneira em que fizemos aqui. Prontinho, trabalhei aqui o leque, olha. Já cortei aqui o meu fio, fiz as 7 carreiras da mesma maneira em que fiz aqui. Agora eu vou vir aqui do outro lado e vou iniciar o outro, fazer da mesma maneira para depois que eu tiver todos os 8 feitos, que daí eu vou finalizar fazendo essas alcinhas e fazendo as pontinhas dele, né? Das fileirinhas e as alcinhas com ponto baixo. Então, para fazer o próximo, estou aqui com a alcinha de início pronta e o fio posicionado em mãos. Venho aqui, olha, entre os 2 leques aqui do lado, desse que eu fiz, e vou vir no terceiro quadradinho, ó. Aqui está a união dos 2 leques, venho aqui do lado, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrado. Bem aqui no ponto alto do terceiro quadradinho, olha, 1, 2, 3, esse espaço não conta, tá? Aí bem aqui onde eu coloquei a agulha, eu vou prender com ponto baixíssimo. E vou fazer agora 7 correntinhas. Feito isso, aqui está o espaço entre os 2 leques, né? Então, venho 1, 2, 3 quadrados aqui no ponto alto. Eu prendo com ponto baixíssimo. E vou seguir trabalhando as minhas carreirinhas aqui. Olha, eu vou fazer aqui o leque, daí eu volto com vocês para vocês olhar como que ficou um leque do ladinho do outro. Prontinho, finalizei aqui de fazer o outro leque. Observe que entre um e o outro sobra 3 quadradinhos de espaço, tá? Sempre vai ser assim, entre um e o outro vai sobrar 3 quadradinhos de espaço. Aí você vai trabalhar por toda a volta, lembrando que todas as carreiras terão a mesma quantidade de leques, tá? Então, se a primeira teve 8, a segunda também vai ter 8, e assim por diante, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha voltinha, aí eu volto com vocês pra gente finalizar junto. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula, aguardo vocês na parte 2.